Sejam bem-vindos à Casa Fernando Pessoa, mais uma aula de Poesia Mundial. Hoje a aula será sobre Almada Negreiros. Passam este ano 50 anos da morte de Almada e convidamos para nos falar de Almada e da forma como Almada está representado na Biblioteca Particular de Pessoa. Convidamos, dizia eu, Mariana Pinto dos Santos. Muito obrigada. A Mariana tem trabalhado bastante sobre Almada Negreiros nos últimos anos, sobre as várias vertentes artísticas do trabalho de Almada. A Mariana é investigadora na área da História da Arte, é curadora independente, é também investigadora do Instituto de História da Arte da Universidade Nova, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. É coeditora da obra literária do Almada, Nassir e Alvim, foi curadora da exposição em 2017 sobre Almada na Gulbenkian, com o título José de Almada Negreiros, uma maneira de ser moderno, e é também editora das edições de Saguão. E a Mariana escolheu para a aula de hoje falar especificamente do livro de Almada Negreiros que encontramos na Biblioteca Particular de Pessoa, que é este, A Invenção do Dia Claro, aliás, editado pelo próprio Pessoa, como a Mariana irá dizer. Nem sempre nestas nossas aulas de Poesia Mundial a pessoa que convidamos opta por falar diretamente da relação entre Pessoa e esse poeta ou sobre o livro que faz parte da coleção da Biblioteca Particular. A Mariana optou por fazê-lo. Nós já tivemos diferentes abordagens desde que começamos este programa em fevereiro de 2018, mas a ideia é a de ir à Biblioteca Particular de Pessoa, ver quais são os ou as poetas que lá estão representados e dedicar então um fim de tarde a falar desse autor ou dessa autora. E em relação à invenção do Dia Claro, em particular, eu achei que podia ser interessante ler a maneira como começa este texto. Este texto é um texto bastante complexo, em várias partes, são vários textos, mas a maneira como começa pode talvez ser conhecida de alguns de vós. Passo a ler muito rapidamente. Entrei numa livraria. Pus-me a contar os livros que há para ler e os anos que terei de vida. Não chegam. Não duro nem para metade da livraria. Deve certamente haver outras maneiras de salvar uma pessoa, senão estou perdido. Não sei se já terão lido estas palavras na estação do metro de Saldanha, na parte da linha vermelha, e aqui está ele, é esta frase, aqui está ela, é assim que começa este livro de que a Mariana nos vai falar, e é uma edição, esta facsimilada, que pode ser encontrada aqui também nesta mostra. O que é esta mostra são alguns livros da nossa Biblioteca Geral que podem ser requisitados. Depois da aula com a Teresa Monteiro, nossa bibliotecária, podem levá-los convosco e ao lado estão então as peças que saíram da Biblioteca Particular de Pessoa, esses originais e que podem ser vistos. Da minha parte é tudo. Muito obrigada. Mariana, obrigada. Bom, muito obrigada, Clara. Muito obrigada à Casa Fernando Pessoa por este convite, que fiquei muito contente por terem convidado e por poder aceitar também. De facto, eu tenho trabalhado bastante a figura do Almada Negreiros, mas no meu trabalho de historiadora de arte e também de editora da obra literária, que é uma coisa que faço paralelamente e já desde há muito tempo, agrada-me. Enfim, neste caso, eu até vou abordar muitíssimo a Almada, mas normalmente no meu trabalho gosto de partir dos artistas para depois pensar em questões um bocadinho que vão para além dos artistas. Conceitos da época que eram usados, como é que os artistas depois usam ou não usam esses conceitos, como é que se afastam deles, como é que se aproximam, e portanto é um exercício que me agrada muito fazer. Portanto, partir do artista, mas não ficar só nele e poder fazer várias relações. No caso do Almada, a coisa torna-se muito complicada porque só ele próprio é muitas coisas, como o Fernando Pessoa, e é possível fazer muitas relações só mesmo dentro da obra dele. Eu dividi a minha apresentação em duas partes. Na primeira, vou falar um pouco na relação entre Almada e Pessoa por via, enfim, não vou aprofundar tanto quanto poderia e tanto quanto gostaria, mas por via da relação, por via de algumas obras pictóricas e não só. Portanto,
Como saberão, enfim, creio que toda a gente aqui saberá quem foi Almada Negreiros, mas foi um artista que atravessou o século XX em Portugal e que se expressou em várias linguagens artísticas. Portanto, ele foi escritor, foi bailarino, foi pintor, foi ator, entrou num filme mudo chamado O Condenado, que se perdeu, só temos 2 imagens desse filme. Foi dramaturgo, fez cerâmica, foi artista gráfico, fez pintura mural, enfim, foi coreógrafo. E de facto multiplicou-se por várias linguagens artísticas. Muitas vezes por necessidade económica, é um facto. Aliás, há uma grande mudança, que eu agora não vou poder aprofundar muito nesta intervenção, há uma grande mudança na forma como os artistas têm acesso ao trabalho com a implementação do Estado Novo, a partir de 1933, portanto, porque há toda uma movimentação política para regimentar os artistas modernistas para passarem a trabalhar nas obras públicas que o Estado promovia e, enfim, nas obras gráficas também. Portanto, encontrar trabalho passou-se a ser, enfim, quase sempre trabalhar para o Estado. E isso mudou muito e fez com que os artistas tivessem que aprender a fazer vitral, passassem a fazer mais pintura mural, aprendessem cerâmica, porque era esse tipo de trabalho que era requisitado. Enfim, isto é um pequeno parênteses. Portanto, por vezes, essa multiplicação de atividades ou de linguagens é por necessidade económica, mas é também por convicção artística. E falarei um pouco disto ao longo deste momento aqui, desta aula. Enfim, uma convicção artística que não é exclusiva de Almada Negreiros, mas que ele levou muitíssimo a sério. Bom, Almada foi responsável pela imagem icónica de Fernando Pessoa. Foi ele o grande, enfim, fazedor deste ícone que hoje todos reconhecemos só com a enunciação, não é? Do chapéu, dos óculos, do bigode resumido. E foi ele que, com esses traços sintéticos, resumiu a imagem de Pessoa desta forma. E foi logo, fez essa imagem logo no jornal Diário de Lisboa, poucos dias depois de Fernando Pessoa morrer. Portanto, este é o Diário de Lisboa, o suplemento literário de 6 de dezembro, Pessoa morre dia 30 de novembro, este In Memoriam do suplemento literário do Diário de Lisboa tem um texto de Almada Negreiros e tem um texto de João Gaspar Simões. E tem a imagem feita pelo Almada. Trago aqui um excerto do texto que o Almada escreve e que diz: "Não tenho uma carta de Fernando Pessoa. A nossa convivência de 25 anos foi exclusivamente feita pela arte. E faz-me crer que Fernando Pessoa não manteve fora da sua família intimidade de outra espécie com ninguém ou de arte ou nenhuma. Na dedicatória da Cena do Ódio escrevi, Cena do Ódio que integraria o número 3 da revista Orfeu, que nunca chega a sair. Escrevi a Álvaro de Campos com a dedicação intensa de todos os meus avatares. Por seu lado, na mesma época, Fernando Pessoa dedicava-me a passagem das horas com estas palavras: Almada Negreiros, você não imagina como eu lhe agradeço o facto de você existir. Estas dedicatórias são as das nossas próprias obras. Nunca eu admirei mais a alguém e nunca ninguém soube ser tão francamente generoso para comigo. Ao entregar-lhe um exemplar do número 1 dos meus cadernos Sudoeste, escrevi esta linha: a Fernando Pessoa, ao melhor companheiro literário que um autor possa alguma vez encontrar. Fiz a citação destas dedicatórias para que o melhor se veja como apenas a arte é o bastante para fornecer a amizade." Almada aqui esquece de uma outra dedicatória, que é a dedicatória que Fernando Pessoa lhe faz no exemplar que lhe oferece da mensagem, em que diz: "Ao José de Almada Negreiros, viva bebé de Orfeu, com a amizade, a admiração e o entusiasmo de sempre, e um grande abraço do Fernando Pessoa." Foi nesse mesmo ano, em janeiro, que ele oferece este exemplar. Portanto, desta cumplicidade artística com Pessoa, Almada vai dar conta noutras ocasiões, nomeadamente em efemérides, nos 40 anos da revista Orfeu e nos 50 anos da revista Orfeu, à altura em que faz
este desdobrável, que aqui está numa edição facsimilada do original manuscrito, mas que foi editado mesmo, enfim, em letra de imprensa, e no qual reitera, aliás, quase repete aquele momento das dedicatórias que já tinha escrito em 35 e reitera que aquilo que os unia era a arte, aos de Orfeu, não só Fernando Pessoa, mas todos os de Orfeu partilhavam entre si, diz ele, uma não identidade e tinham em comum a arte. Ou seja, para Almada foi sempre importante vincar a absoluta individualidade artística sua e daqueles com quem teve projetos artísticos. E, portanto, e de sublinhar que não se tratava nunca de um grupo com um programa comum. Cada um fazia a sua coisa e juntavam-se. E por gostarem de fazer essa coisa, que era a arte, tinham algo que partilhar. É também por isto que ele envia para o Diário de Notícias, também quando morre Fernando Pessoa, e na sequência do obituário que este jornal tinha publicado, em que falava do grupo, precisamente, do grupo de Orfeu, ele manda esta nota em que diz: Senhor Diretor, o Diário de Notícias, por engano de informação na notícia do falecimento do poeta Fernando Pessoa, tem uma inexatidão que sabemos absolutamente involuntária e na qual se inclui, entre os colaboradores representantes do Orfeu, o nome de António Ferro. Pelo esclarecimento de verdade e dos seus leitores, peço a você a publicação destas linhas, das quais resulta serem hoje únicos representantes vivos do Orfeu, Luís Montalvor, Alfredo Guisado e eu, e mais o colaborador extraordinário do Orfeu, Raul Leal. Ou seja, ele rejeita, tinham nomeado António Ferro, que já era o secretário da Propaganda Nacional, e, enfim, que é uma espécie de, como saberão, de Ministério da Cultura do governo de Salazar, o Ministério da Cultura com este nome significativo da Propaganda Nacional, portanto, para fazer a propaganda da nação. E já havia grandes incompatibilidades entre a Almada e o António Ferro, e sabe-se também que, de facto, independentemente de Almada também, se calhar a rejeição da Almada aqui ser um bocadinho excessiva, porque houve várias coisas, nomeadamente o António Ferro é quem faz a apresentação da invenção do dia claro, já lá vou, mas, de facto, António Ferro é diretor do número 2 do Orfeu apenas porque era um miúdo, era menor, e o Mário de Sá Carneiro e o Fernando Pessoa vão buscá-lo porque temiam que se fossem eles se assinassem eles, se aparecessem eles como diretores da Orfeu, pudessem ser presos. Achavam que isto ia causar tal escândalo que podia levá-los à prisão. E, portanto, era melhor um menor que não podia ser preso. E puseram António Ferro. Isto é contado, enfim, e a Almada quer repor um pouco esta verdade, enfim, este facto, porque de facto depois António Ferro cola-se imenso, aproveita bastante esse momento para dizer que sim, que tinha sido do Orfeu também. Ora, para além destes testemunhos que foi deixando, a Almada desenhou e pintou Fernando Pessoa em ocasiões famosas, e há um desenho que não tenho aqui imagem que pode ser visto aqui, um outro desenho de Fernando Pessoa feito mais cedo, nos anos 10 provavelmente, e que pode ser visto agora aqui na Casa Fernando Pessoa, portanto neste desenho também bastante sintetizado, ou nos famosos, eu já carreguei, mas não estão a passar, nos famosos quadros, exato, que conhecerão e que, enfim, se tornaram de facto, então estes sim, a imagem icónica por excelência de Fernando Pessoa. Muito resumidamente, conto a história destas duas pinturas e porque é que existem duas, não sei se toda a gente saberá. Uma está aqui, na Casa Fernando Pessoa, a de 54, que foi uma encomenda do restaurante Irmãos Unidos. E aqui tem importância o que disse antes, porque o que acontece é que o restaurante Irmãos Unidos, que era um restaurante frequentado por vários dos de Orfeu, encomenda a Almada uma pintura do grupo, lá está, de Orfeu. Mas eles não eram um grupo, segundo ele. Portanto, não ia fazer nenhum grupo, porque não havia grupos.
E, por outro lado, como, enfim, havia também esta ideia de considerarem António Ferro do grupo e ele não querer considerar António Ferro também pertencente a esta união de artistas, ele resolve pintar Pinto Só o Pessoa. Portanto, o quadro Sob Orfeu não é Sob Orfeu, é o retrato do Fernando Pessoa. Passado 10 anos, a Fundação Carlos de Gulbenkian tenta comprar o quadro ao restaurante Irmãos Unidos. A soma é muito alta que eles pedem para a época e Almada Negreiros diz que pode pintar outro, não tem problema nenhum. E assim o faz. E parece uma réplica, mas não é. Não só a imagem é invertida, como eu acho que, apesar de estar um bocadinho escuro, dá para ver que há muitas diferenças. O de 1954 é verdade que esteve num restaurante e que apanhou muito fumo e que, portanto, terá outras cores, mas a verdade é que as cores à partida são, de facto, diferentes. As cores do segundo são muito mais luminosas e a própria representação do Pessoa pode ver-se que tem diferenças muito grandes e está muito mais estilizada, muito mais gráfica, muito mais bidimensional no quadro mais tardio. É muito mais um cartaz, é muito mais uma imagem pop, arrisco mesmo a dizer, do que a primeira. E não é nenhuma análise qualitativa, é mesmo só uma verificação de que o ato de iconização é levado ainda a outro patamar no quadro mais luminoso de 64. Eu estou a usar a palavra luminoso também não por acaso, porque há aqui também uma associação ao vitral que o Almada tão bem trabalhou e que me parece que pode ter tido aqui um papel de ecoar o vitral, e no vitral também estão os ícones, não é? No segundo quadro. Ambos têm, no entanto, já estou a dispersar. Ambos têm, no entanto, uma coisa muito interessante, e que é o corte. A mesa está representada numa perspectiva perfeita, mas tem o corte pela sombra da mesa. Então isto faz com que a mesa, no fundo, se dirija pelo corte da sombra a nós, aos que estamos cá fora, aos que estamos aqui, os espectadores do quadro, não é? Aos que estão fora do quadro. Porque inverte, faz uma inversão da perspectiva, põe um ponto de fuga fora do quadro. Eu vou apontar. Portanto, temos esta sombra, e o que esta sombra faz, portanto, é apontar mais para o centro do quadro e para fora do quadro e fazer este efeito também, que se pode ver também na forma como a pessoa se debruça na mesa, de fazê-lo debruçar-se sobre nós. Ora, esta perspectiva invertida, que não era geométrica na Idade Média, mas era algo que nós podíamos ver realmente nos ícones medievais. As cadeiras onde se sentam os santos muitas vezes têm esta perspectiva invertida, não geométrica, porque isso só é inventado mais tarde, e há essa sensação de se debruçarem sobre o crente. Portanto, eu creio que há aqui e o Almada dominava, como se sabe, a representação geométrica, há aqui uma deliberada a ação do Almada na forma de representação para, de facto, iconizar Fernando Pessoa. Mas ao fazê-lo e ao assinar o quadro, também se põe a si nesse processo. Portanto, ele é o pintor dos ícones do modernismo. Do ícone. E claro que me estendi, que não devia, mas pronto. Também aqui, na Casa Fernando Pessoa, podem ser vistos agora os desenhos preparatórios para os desenhos incisos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, uma obra que Almada faz, enfim, entre 1957 e 1961. A Faculdade de Letras é a última a ser construída e os desenhos são postos na parede em 1961, os desenhos incisos, gravados na pedra. Almada vai representar os heterónimos Queiro, Reis e Campos, e uma terceira figura que podemos ver aqui na fotografia da cidade universitária propriamente dita, da Faculdade de Letras, uma quarta figura, perdão, de um soldado caído, morto, aparentemente morto.
No desenho, que também pode ser visto aqui na Casa Fernando Pessoa, encontramos tudo isto com legendas, num desenho preparatório, um estudo já colorido, já com as cores que depois a Almada ia pôr na parede. E temos ali uma legenda que diz, no plaino abandonado, Fernando Pessoa. Portanto, este soldado é Fernando Pessoa, pelo menos neste desenho preparatório. Temos os heterónimos e o próprio poeta identificado com este soldado caído. É sem dúvida uma referência ao poema O Menino de Sua Mãe, um poema de 1920, publicado em 1926 e que diz: no plaino abandonado jaz morto e apodrece o menino da sua mãe. Esta leitura de Almada, de identificar este soldado morto, o menino da sua mãe, com o próprio Pessoa, tem afinidade com aquilo que o biógrafo João Gaspar Simões também escreveu, que também achava que este poema era uma referência autobiográfica. Não sei se tem razão ou não, mas são duas leituras que acabam por coincidir. Este menino da sua mãe também tem ecos com aquilo que vamos ver na Invenção do Dia Claro, que já vamos ver a seguir. Recuando no tempo, sabemos que Pessoa conheceu a Almada cedo, por volta de 1912-13. A primeira referência à Almada feita por Fernando Pessoa nas páginas de um diário dele data de 1 de março de 1913 e ele diz: fui com a Almada ao quarto dele ver os trabalhos para a exposição. Achei muito bons. Essa exposição é uma exposição da qual ele depois faz uma crítica e nessa crítica ele refere-se, é uma exposição na Escola Internacional, e nessa crítica ele refere o polimorfismo de Almada, a poliaptidão, num elogio que é com algumas reservas em relação aos trabalhos expostos, embora no diário dissesse que era tudo ótimo, mas na crítica tem algumas reservas, mas bastante confiante em relação ao que refere a personalidade e originalidade do artista. No segundo Salão de Humoristas desse mesmo ano, de 1913, sabemos pelo catálogo que Almada já inclui uma caricatura de Fernando Pessoa na exposição. Ora, é este polimorfismo ou poliaptidão que podemos tomar como ponto de partida para entrar no livro. Escusado será dizer que o que eu estava a mostrar era o catálogo dessa exposição da Escola Internacional, que tem uma caricatura do próprio Almada, feita por ele próprio, claro, um autorretrato de 1913. Este polimorfismo ou poliaptidão de que fala Pessoa, podemos tomá-lo como ponto de partida para entrar na Invenção do Dia Claro. Em primeiro lugar, é preciso notar que, ao longo dos anos 10, o trabalho de Almada não se fixa em nenhuma linguagem, mas passa por todas. Não sobreviveram quase pinturas nenhumas desse período, se é que as houve. Sabemos que há as telas para a Alfaiataria Cunha, de 1913, há duas na coleção Gulbenkian, mas de resto não há mais telas que se conheçam. Mas houve muitos desenhos humorísticos e outros, houve figurinos, houve coreografias, dança, poemas, peças de teatro, contos e inúmeros projetos coletivos, incluindo, claro, a revista Orfeu. Estamos convencidos, enfim, vários de nós, o Fernando Cabral Martins também, que a Almada será o autor não creditado da capa do número 2. Não temos a certeza, mas é um grafismo muito almadiano e achamos que ele pode ter tido mão nisso. Onde ele teve mão de certeza foi na ideia de começar a haver uma colaboração pictórica de artistas nos números de Orfeu. No número 2 há a colaboração do Santa Rita e para o número 3 previa-se a colaboração da Amadeu de Sousa Cardoso. Para o número 3, que ia incluir então a Cena do Ódio, um longuíssimo poema dele, no qual ele assina Almada Negreiros, o Narciso do Egito, e que é recebido com entusiasmo enorme pelo Mário de Sá Carneiro, numa carta, entusiasmo esse que é referido numa carta ao Fernando Pessoa, em mais do que uma, na verdade. A questão que me parece importante aqui destacar é que nessa prática polimorfa estava em causa uma ideia de arte para lá da especialização.
uma arte que se pratica quebrando fronteiras entre as artes. Assim, podemos ver um caráter visual, pictórico, em vários escritos de Almada destes anos. No conto Saltimbancos, no K4 quadrado azul, que trago aqui o facsímile, na Engomadeira e na própria invenção do Dia Claro. K4 quadrado azul, obra futurista, enfim, de velocidade estonteante na escrita, no tema, em tudo, e que tem como um protagonista um quadrado azul, de facto. Vítor Silva Tavares dizia, precisamente, criticava a ideia de dividir o Almada pelas artes, não é? Os menos que não gostam da pintura de Almada louvam nele o criador literário. Esse, upa. Os menos dados a leituras exaltam o pintor. Esse, ó. Uns e outros ficando assim entre o pouco e mais ou menos, cavam um fosso de todo em todo lateral ao cerne da questão. Ele fazia questão de escrever assim, cerne da questão entre pintura e literatura. Ora, a grande questão é esta, é que estas artes não são... têm que ser constantes, até se podem separar, porque de facto, pronto, enfim, há especialistas em literatura, há especialistas em história da arte, mas convém depois interrelacioná-las, porque elas de facto, para o Almada, estavam profundamente interligadas e era assim que ele concebia a produção artística. Portanto, quando ele assina, quando ele só faz, praticamente só escreve nos anos 10 e assina pintor ou assina desenhador, é porque naquilo que escreve está uma parte de pintor e uma parte de desenhador. Almada tentou pôr em prática as premissas do interseccionismo que aqui estão expressas nesta citação do Fernando Pessoa. Os românticos tentaram juntar, os interseccionistas procuram fundir. Wagner queria música mais pintura mais música. Nós queremos música vezes pintura vezes música. Portanto, aqui o que estava em causa era a fusão então entre as artes e os géneros. Há também uma fusão de referências, pois o futurismo de Almada Negreiros destes anos, do final dos anos 10, é fruto de uma fusão, desde logo com o interseccionismo e o sensacionismo de Pessoa, com o futurismo italiano, com o humor, com os ecos de cubismo que chegavam de Paris, com a obra de fusão, ela própria, que eram os seus contemporâneos bailados russos, que vêm a Lisboa em 1917 e que ele vê, e já tinha ouvido falar deles, e que era música, pintura, dança e poesia, tudo junto em palco, e que o inspiraram nas suas próprias criações coreográficas. É também fusão com as propostas do casal Robert e Sónia Delaunay. Eu agora não me vou poder deter nisso, porque levaria ainda mais tempo, mas o Robert e Sónia Delaunay vêm para Lisboa fugidos da guerra, enfim, refugiam-se em Vila do Conde e têm vários projetos coletivos também com artistas portugueses, com Almada, Amadeu, Eduardo Viana e José Pacheco. E, portanto, é da fusão destas ecos, destas informações, algumas em segunda, terceira mão, que vem as propostas artísticas de Almada. Passando então ao tema que aqui me traz da Biblioteca de Pessoa. Começo por falar brevemente deste projeto editorial, ou Lisipo, enfim, se calhar já sabem, já ouviram alguns de vocês, mas acho que vale a pena fazer esse pequeno parênteses, porque a editora Lisipo, de Fernando Pessoa, foi um projeto completamente megalómano e, portanto, logo efêmero. O Fernando Pessoa tinha dois sócios, que um era um engenheiro de Minas, chamado Geraldo Coelho de Jesus, e o poeta Augusto Ferreira Gomes, que colabora no Orfeu I. E a empresa não era só uma editora, tinha uma área comercial para venda e promoção de produtos portugueses no estrangeiro, para o negócio de Minas, por causa do engenheiro de Minas, e para a venda e registro de patentes. O Fernando Pessoa faz jogos de tabuleiro para vender e porque queria, não é? Enfim, isso está documentado e não vou entrar em pormenores, até porque também não os conheço bem, mas acho absolutamente extraordinário. E Pessoa também planeia sucursais pelo mundo inteiro da Lisipo.
Na sua vertente editorial, tinha a ambição de traduzir para português Shakespeare, Coleridge, Edgar Allan Poe, os clássicos gregos, entre outros, e para inglês vários autores portugueses. O tradutor disto tudo seria o próprio Pessoa, ajudado pelos seus heterónimos. O Ex Libris foi desenhado por Almada, está ali no canto daquela folha onde há um autorretrato de Almada, aquele barquinho com um olho que aparece nos livros publicados pela Olisipo. E isto saltou uma folha. E a atividade da Olisipo acaba por ser escassa. Ele publica apenas os poemas ingleses de Fernando Pessoa, a segunda edição das canções de António Boto, e há aqui também na biblioteca outro livro de António Boto que tem um retrato do poeta pelo Almada Negreiros, que está ali exposto. Publica A Invenção do Dia Claro, em 1921, e o livro Sodoma Divinizada, de Raul Leal. As publicações de António Boto e de Raul Leal causam um escândalo enorme, e há uma campanha promovida por uma organização de estudantes universitários de extrema-direita contra estes livros, alegando que atentavam contra a moral e os bons costumes. Os livros são apreendidos e a Olisipo cessa a atividade depois disto. A 17 de dezembro de 1921, também, o Diário de Lisboa publicava a notícia de que alguns livreiros de Lisboa recusavam-se a pôr à venda A Invenção do Dia Claro. Este procedimento prova que o futurismo e o dadaísmo ainda não têm a sanção do comércio. Convém frisar, dizia no jornal, que também já se deu o facto de haver quem peça por tão discutida obra preço superior ao da capa. Portanto, por um lado não era vendida, recusavam, por outro já estavam a especular sobre o preço. A Invenção do Dia Claro, daqui da biblioteca Pessoa, tem anotações que se leem muito mal, feitas pelo Fernando Pessoa em algumas páginas. Eu confesso que esta não consigo ler, não consigo mesmo, mas dá para perceber o que será pelas outras que se conseguem ler. As que eu vou mostrar em seguida. Portanto, todas as manhãs ia brincar com os vizinhos para a sombra da igreja. Depois do almoço, lunch, a sombra era do outro lado. Quando as meninas corriam no jardim, os cabelos e os vestidos ficavam para trás. Remain behind. Portanto, a rosa encarnada cheira a branco. The red rose smells white. Quando vejo o cor-de-rosa parece que se referem a mim. When I see pink, it seems they are referring to me. Portanto, é tal ensaio, enfim, se calhar foi só isto que ele fez para traduzir os livros que estava a publicar em português, na Olisipo, e, portanto, haveria talvez houve uma intenção de tradução da Invenção do Dia Claro. Façamos mais um parênteses rápido para falar dos manifestos, só do contexto de escrita de manifestos de Almada Negreiros. Saberão que Almada foi autor de 4 manifestos artísticos de vanguarda, de grande importância, publicados todos em 1916 e 1917. Estes manifestos, por um lado, denunciavam a arte obsoleta do passado, bem como os vícios e gostos burgueses dominantes, o Manifesto Anti-Dantas, nomeadamente, e o Ultimátum Futurista às gerações portuguesas do século XX, e, por outro, instigavam o público a usufruir dos expoentes da modernidade e vanguarda que naquele momento se podiam ver no país. O Amadeu de Sousa Cardoso, que expôs em Lisboa no final de 1916, antes disso no Porto, e os bailados russos em Lisboa, que vieram cá dar, depois de uma turnê europeia em que, no fundo, eles iam fugindo da guerra e já completamente na penúria, e acabam por ficar também retidos em Lisboa 4 meses, e Almada é o seu Cicerone. Consta, enfim, que o Manifesto Anti-Dantas foi integralmente comprado pelo visado Júlio Dantas. O Ultimátum Futurista às gerações portuguesas do século XX foi publicado na revista Portugal Futurista, junto com outro ultimátum de Álvaro de Campos, outro manifesto
também importante. Mas a revista, mais uma vez, foi apreendida quase na totalidade e, portanto, nós vemos estas ações sempre muito, enfim, muito entusiastas, mas a morrerem na praia, não é? E o impacto é sempre escasso. Apesar de que do Portugal Futurista e da Conferência Futurista que houve antes, houve muitos ecos na imprensa. Causou imenso escândalo. Os manifestos de Almada são escritos com a ansiedade, a sofreguidão, a urgência de quem precisa de criar absolutamente um público para a vanguarda, para a modernidade, ou seja, para si próprio. São escritos também com bastante humor. Em todos eles, Almada afirma-se protagonista da modernidade e da vanguarda e em 3 deles vai elencar todas as suas obras literárias, plásticas ou bailados, concretizadas ou em projeto, a solo ou em colaboração. Esta prática era comum em artistas, era uma espécie de currículo vitae que eles apresentavam cada vez que publicavam alguma coisa e servia para divulgarem o seu trabalho, mas também era um sinal de mérito, enfim, de credibilidade e de reconhecimento. Isto também acontece na invenção do Dia Claro, mas aqui o Almada é um bocadinho mais parcimonioso e não inclui tanta coisa, nomeadamente os bailados não estão aqui. Os manifestos proclamavam, em suma, um grau zero, uma tábua rasa do passado para se poder nascer de novo, para reinventar a arte como se fosse pela primeira vez. A invenção do Dia Claro... Bom, vamos deixar aqui. A invenção do Dia Claro é de 1921, então, ano em que Almada já tinha perdido 2 companheiros artistas, Amadeu de Sousa Cardoso e Santa Rita, morrem ambos em 1918. Tinha depois disso passado um ano em Paris, onde encontrou a penúria e várias dificuldades numa capital que estava absolutamente depauperada pela Primeira Guerra Mundial e onde já não estavam uma série de protagonistas da vanguarda que estavam antes da guerra. Muitos tinham saído de Paris ou tinham morrido na guerra. Tinham terminado todos os projetos e ideias de bailados onde dançavam um grupo de meninas da aristocracia lisboeta, para quem Almada escreveu contos, fez desenhos, a quem escreveu de Paris, mandou-lhes os mais incríveis caligramas de todos, a meu ver, e dessas meninas, de quem acabará por se distanciar quando elas casam. Ele só anima e só consegue trabalhar com elas enquanto elas são solteiras, não é? Depois já não dava. Com essas meninas fez o Clube das 5 Cores, que foi pretexto para uma série de composições plásticas, poéticas e literárias em que cores e palavras se entrecruzam. Ele mesmo, Almada, era o verde, tornando a cor no nome próprio. E vemos aqui como ele assina, este é um dos desenhinhos que ele fez para elas, vemos aqui como ele assina verde no barco e como se autorrepresenta, faz o desenho toda a cor verde e se autorrepresenta com os olhos sempre, aqui de óculos, que é estranho, não é habitual, mas os óculos também a aumentarem ainda mais os olhos. Esta cor identitária verde, que por vezes não é muito perceptível, mas ela vai persistir ao longo da obra do Almada. E dou aqui só alguns exemplos no autorretrato de 1927. Eu sei que as imagens estão um bocadinho escuras, mas acreditem em mim, todo o fundo é verde. No duplo retrato com a Sara Afonso, já de 34, 36, o fundo também é verde. No autorretrato num grupo, e reparem que eu ponho sempre estes títulos entre parênteses retos, porque estes são títulos atribuídos. O Almada nunca deu, só que nós já o conhecemos há tanto tempo que de repente já o chamamos assim, não é? Almada nunca deu títulos a estes quadros. E, portanto, mas ele ficou conhecido assim, provavelmente logo na época, e ficou registado. Também, enfim, sofreu muito na Brasileira, com muito fumo, já foi restaurado várias vezes e limpo, mas vemos que todo o fundo é também com a cor dominante, verde. Aliás, foi um restauro que também permitiu ver isso, porque estava castanho, não se via que
que era verde. E a capa da invenção do Dia Claro é verde. Este texto da invenção do Dia Claro é apresentado então como conferência, como já tinha sido a Conferência Futurista de 1917, na qual tinha proferido o seu ultimátum futurista, e vemos que a conferência, aqui na invenção do Dia Claro, se funde, e já antes, em 17 também, se funde com o género manifesto. Passa a ser o meio de intervenção pública de Almada até ao fim da vida. E Fernando Cabral Martins, com quem trabalho na edição literária de Almada Negreiros, já realçou como a conferência em Almada se torna um género específico em si mesmo. Quando pronuncia a conferência A Invenção do Dia Claro, a 3 de março de 1921, na Liga Naval de Lisboa, um sítio que já não existe, e que era ali ao pé do Largo Camões, e que tem a apresentação do António Ferro, volto a dizer, vai fazê-lo no rescaldo da experiência da vanguarda dos anos de 1910 e claramente com a tal ideia de fusão entre géneros artísticos expressa na performatividade do manifesto lido em voz alta. Assim, este texto tem uma dimensão poética, tem uma dimensão visual, pictórica, tem uma dimensão reivindicativa de manifesto, tem uma dimensão metafórica ou de parábola, e todas se conjugam deliberadamente para uma intervenção artística híbrida. Talvez tenha sido isso que soou estranho a um público habituado mais a saraus literários convencionais e que provocou riso na plateia quando ele ia lendo. Ele conta isto muito mais tarde na entrevista do Zip Zip, em que ele diz que nesta conferência às tantas interrompe e teve que dizer: eu vou pedir àqueles que se riem para não se rirem por causa daqueles que não se riem. E que é uma coisa bastante, enfim, típica. A capa verde é desenhada por Almada e descreve os seus supostos conteúdos do livro. É dedicada ao amigo Fernando Amado, que era irmão de uma das meninas que dançava, enfim, por quem ele teve uma grande paixão, enfim, o que também não ajudou. E foi rejeitado, enfim, não. E abre com uma epígrafe de Rimbaud e um autorretrato. É precisamente a essa menina que ele oferece este autorretrato, escrita verde, Almada, assinada verde, oferece à Tareca em dezembro de 21. Portanto, agora perdi-me. Abre com uma epígrafe de Rimbaud e está dividida em 3 partes. Da epígrafe de Rimbaud saliento os versos: saudemos o nascimento do trabalho novo. O mundo não tem idades, a humanidade simplesmente desloca-se. Que é uma epígrafe, enfim, não é só isto, mas é significativo. A primeira parte é antecedida pelo texto, o livro que a Clara já me fez o favor de ler, que foi ótimo, e que começa, então, o livro começa famosamente. E depois da primeira parte e da segunda parte, e intercalando-as, há secções de confidências. A seguir, à segunda parte, também há uma secção intitulada Retrato da Estrela que guiou o filho pródigo na volta à casa paterna, que consiste num conjunto de frases aforísticas, e é desta secção que constam as tais anotações legíveis de Pessoa. A terceira parte é bastante curta e a seguir vem uma página com o título Uma Frase que Subjugou, e a seguir é esta um texto com o título A Verdade, que não devia ser só um texto, devia ser um conjunto chamado Demarches para a Invenção do Dia Claro, que vem anunciado na capa. Mas, segundo uma nota do autor, diz que não conseguiu integrar o livro a tempo, ou seja, provavelmente não a escreveu. Portanto, nós temos um livro que boicota sistematicamente a estrutura com que se apresenta, e com que se apresenta logo na capa. Apresenta 3 partes, que na verdade são muitas mais, incorpora textos fora do texto, como as confidências, frases que sobejam, e anuncia na capa demarches que depois não tem, só tem uma. E cada secção, por seu turno, é organizada em textos curtos, sobretudo curtos, com subtítulos, e que avançam
por imagens que surgem e logo se substituem pela seguinte. Podemos ver tudo isso não como uma desorganização involuntária, mas como uma desordem assumida, uma recusa em cumprir expectativas do que deve ser um livro, ou um poema, ou um manifesto, ou uma conferência. Ou seja, um exercício de ruptura com as convenções que reconhecemos nas ambições da prática artística da vanguarda europeia do início do século. Então, depois desta introdução que a Clara leu, ele escreve um pouco mais adiante que comprou um livro de filosofia, mas nada ganhou com ele. Noutros também nada aprendeu. E a determinado momento diz: a princípio o livro chamava-me, no meio, o livro que li chamava-me, no meio o livro deu-me a mão, no fim fiquei com a mão suada do livro me ter estendido a mão. Ou seja, este ficar com a mão suada tem algo de reação, uma reação com repugnância, e mostra uma rejeição na aprendizagem com os outros por via livresca, por via do conhecimento previamente estabelecido. E depois escreve também é famoso, também é muito citado: sonhei com um país onde todos chegavam a mestres. Começava cada qual por fazer a caneta e o aparo com que se punham à escuta do universo. Em seguida fabricava desde a matéria-prima o papel onde ia assentando as confidências que recebia diretamente do universo. Era assim, enfim, vou acelerar. Era assim que neste país todos chegavam a mestres. Era assim que os mestres iam escrevendo as frases que iam de salvar a humanidade. Quando eu nasci, as frases que iam de salvar a humanidade já estavam todas escritas. Só faltava uma coisa: salvar a humanidade. O que é que podemos ler aqui? Enfim, podemos ler que já tudo foi escrito e que nenhuma frase já escrita jamais salvou a humanidade. E há aqui um apelo a rejeitar as aprendizagens que nos são dadas para poder inventar de novo as palavras. Esta é a demanda pelo novo e o corte com o passado que encontramos em várias experiências ao longo do século XX, experiências artísticas. Vou demorar-me, não vou demorar muito porque não posso, mas vou demorar-me um pouco mais na primeira parte, que se chama Andaimes e Vésperas, então, na qual há uma sequência importante de 7 pequenos textos, e este número 7 está cheio de significado para Almada Negreiros. É o dia do seu nascimento e é um número que ele considera, enfim, perfeito. Estes textos são dedicados às palavras. Almada, por via da parábola, fala na invenção dos sinais para gravar o que se via. E diz que um homem sozinho gravou hieróglifos. Esse homem sozinho era da minha raça, era um egípcio. E por graça trago o autorretrato como egípcio que Almada Negreiros fez já em 1938. A seguir, outro homem sozinho tornou esses sinais mais fáceis. Esse homem sozinho era da minha raça, escreve ele, era um fenício. E estas palavras, gravadas pelo egípcio primeiro, pelo fenício depois, são relacionadas por Almada diretamente com a luz. A luz, como sabemos, é desde há muito metáfora para o conhecimento. E aqui surge logo no título. O dia claro é essa luz, a invenção da luz, não é? Do dia claro. E essas palavras, então, esses sinais do egípcio e depois do fenício, serviam para medir a luz por dentro das pessoas e ver quão felizes eram. Gustavo Rubim fez um estudo cuja leitura aconselho e no qual analisa bastante esta história, que Almada ensaia em poucos parágrafos, e onde diz que para ele as palavras não existem previamente à fala, elas são inventadas quando são escritas, quando surgem os hieróglifos, quando surgem os sinais do fenício. E ainda diz, Gustavo Rubim, o narrador Almada identifica-se com estes homens sozinhos que inventam palavras que se tornam universais. E esta identificação não passa por nenhuma ideia nacionalista, enfim, da palavra portuguesa, ou enfim, da palavra de poder escrever em português, mas está para lá dele. É uma identidade com os criadores de novas palavras que podemos entender também num sentido mais lato com todos os criadores de novas linguagens artísticas em geral.
No entanto, também aqui na primeira parte, Almada avisa: mas não falemos, outra frase também muito citada, mas não falemos sem alicerces, nós não estamos algures. Fim de citação. E isto vai no sentido de se posicionar num aqui e agora. A invenção da claridade que propõe, que ocorre necessariamente no local em que está, mas é ao mesmo tempo universal, como foram a invenção egípcia ou a invenção fenícia. E faço aqui uma ressalva: é claro que todas estas considerações de Almada e estas referências de Almada estão assentes numa mitologia da fundação europeia que toma a Europa como topo do mundo e que vai, enfim, vai à Grécia Antiga, vai ao Egito, vai aos fenícios. Apesar de já estarem todas inventadas, as palavras são todos os dias reinventadas pelo uso. E por isso Almada refere que o centenário das palavras é todos os dias, é preciso comemorá-las todos os dias. Mais adiante também diz, num excerto chamado Nós e as Palavras: nós não somos do século de inventar as palavras já foram inventadas. Nós somos do século de inventar outra vez as palavras que já foram inventadas. E num novo pequeno texto deste conjunto de 7, que já se chama Eu e as Palavras, e Cesarini depois vem aqui, no Entre Nós e as Palavras, enfim, diz, dá-nos a entender que o próprio livro que temos nas mãos é um exercício de reinvenção das palavras, é uma colagem que ainda não se aguenta bem, por ser tão nova, como um rapaz novo, diz ele, como uma rapariga nova, como um cavalo petis, é a expressão dele. Não está pronto e tudo se aguenta em pé provisoriamente. Eu creio que com esta palavra, provisoriamente, Almada apresenta o seu texto como um esboço enunciado que só pode fazer a invenção do dia claro se mantiver assim incompleto. A sua condição de esboço é a sua garantia de invenção, pois mantém tudo em aberto, sem completude. Ainda na primeira parte encontramos uma parábola com o título Havia uma cruz na encruzilhada, e que diz, então: havia uma cruz na encruzilhada e a cada um que passava dizia ao Cristo de pedra: em vez de ter morrido numa cruz por ti, antes tivesse pegado na lança que me abriu o peito para com ela te rasgar os olhos da cara, para deixar entrar claridade para dentro de ti pelos buracos dos teus olhos rasgados. A propósito desta passagem, é preciso lembrar, e aqui vou entrar em algumas relações desta obra com outras, é preciso lembrar o Cristo Verde que Almada fez para a capa do periódico A Ideia Nacional, em 1916, um número dedicado à Semana Santa e que fez imediatamente cessar todas as suas colaborações logo a seguir com este jornal. Compreende-se, se calhar, porque era um jornal monárquico e muito católico. Este Cristo causara então polémica por se apresentar verde, sem olhos, sem auréola, sem coroa de espinhos. Foi já abordado, e faço só este parênteses, e abordado muito bem, muito estudado por um filósofo, o João Albuquerque, que estudou a fundo esta representação, em que fez algumas relações que também faço aqui. Depois vai por outro caminho, mas há coisas comuns. Esta capa surge depois, mais do que uma vez, referida na novela Em Gomadeira, que está aqui exposta na edição. Esta é a capa da primeira edição, também desenhada por Almada Negreiros. E então, esta é uma citação um bocadinho longa, vou tentar cortar, não vou lê-la toda. Temos esta referência em que ele diz: ora, foi justamente o Sr. Barbosa um dos primeiros que me veio dar os parabéns por causa de um Cristo por mim publicado numa revista de rapazes, A Ideia Nacional, cuja única particularidade para os outros foi ser verde e não ter cabeça. Só uma pequena nota que, tanto na Invenção do Dia Claro, como na Engomadeira, como no K4, no Nome de Guerra, enfim, nos escritos de Almada, frequentemente autor e narrador confundem-se um com o outro. E há uma série de referências autobiográficas constantemente nos textos. Portanto, são ficção, mas estão cheias de referências autobiográficas.
Então, não me dirá o Sr. Barbosa o que terá percebido do meu Cristo. Julgou que fosse partido aos católicos, julgou que era a minha adesão à República, julgarão os católicos que merece alguma consideração essa sua arcaica restrição religiosa. E leio só a última frase. A lenda de Cristo é a única profecia exata de toda a história universal. Ora, o João Albuquerque precisamente notou já como Almada refere a lenda de Cristo, pondo-a à par de outras lendas e mitos e não a tomando como facto histórico ou facto de fé. Na mesma novela, Almada refere também: depois desta, a maior trovoada desta, que é aquela que se passa no momento em que se passa a ação da novela, depois desta, a maior trovoada a que eu assisti foi em Campolide, quando estava fechada a chave de castigo na retrete dos professores. Eu era tido como elemento indisciplinável e perturbador até ao dia em que um frasco de tinta verde se entornou por cima do livro de missa, quando eu estava a copiar um Cristo gravado que eu achava muito bonito. Quando cheguei, mais à frente na Engomadeira, quando cheguei ao quarto estavam todas as lâmpadas acesas e a Engomadeira dormia a respirações baloiçadas, tendo aberto entre os dedos, na gravura de Cristo, um livro de missa todo ensopado em tinta verde e que era a única recordação que eu trouxera de Campolide. Os lábios dela estavam fortemente pintados de verde esmeralda. Há uma série de outras referências à cor verde, ao verde esmeralda, ao longo da Engomadeira. E aqui há a particularidade da componente autobiográfica também explícita, quando menciona o colégio dos jesuítas de Campolide, onde ele estudou até ser encerrado com a implantação da República em 1910. Portanto, esta cor verde domina sempre a narrativa, literalmente pinta. E quando, em 1938, Almada faz o quadro em Engomadeira numa autorrevisitação pictórica do seu conto de 1917, também é a cor verde que domina o quadro. Tem que acreditar em mim que aquele que parece mais preto não é preto, é tudo verde. Voltemos então ao Cristo Verde na capa da Ideia Nacional e à cruz na encruzilhada da invenção do dia claro. Dizia então o Cristo de pedra: em vez de ter morrido numa cruz por ti, antes tivesse pegado na lança que me abriu o peito para com ela te rasgar os olhos da cara, para deixar entrar a claridade pelos buracos dos teus olhos rasgados. Quando olhamos para esta capa e vemos esta mão que ergue uma lança, fica explícita a função desta lança, não é? Ela, nesta capa, tem a função, talvez então, de rasgar olhos no Cristo cego para aceder à claridade. Situação que na invenção do dia claro é invertida. É Cristo que quer rasgar, o Cristo de pedra que quer rasgar os olhos do homem para que ele possa ver melhor. Há que acrescentar que não podemos deixar de ver nesta mão a mão de Longinos, que é o legionário romano cego, que, segundo a lenda dourada, espeta a sua lança em Cristo crucificado e que, ao cair o sangue de Cristo nos seus olhos, depois do seu gesto, ele passa a ver e converte-se imediatamente ao cristianismo. Portanto, temos um legionário cego que vai cutucar Cristo na cruz para ver se ele já está morto, não é? O sangue cai e ele passa a ver. Portanto, temos sempre estas metáforas de passar a ver melhor, passar a ver com claridade e sair da cegueira. Também no poema de 1921, O Menino de Olhos de Gigante, cujo manuscrito é integralmente escrito a cor verde, ele escreve: os meus olhos de gigante não pesam no meu tamanho, quero tanto aos meus olhos que os rasgo de uma vez, se tu me quiseres tirar. Assim não poderás tu vir, nunca mais ouviste bem, pelos meus olhos espreitar. Estes olhos de gigante, menino de olhos de gigante, mais uma vez uma autorreferência, porque o Almada tinha de facto os olhos invulgarmente grandes. Este cruzar de referências literárias e pictóricas que ocorre em Almada volta a acontecer mais de 20 anos depois da capa para a Ideia Nacional. Almada, em 1938, regressa ao Cristo Verde no vitral da Capela Mortuária da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa, que é um edifício
desenhado pelo arquiteto Porfírio Pardal Monteiro, com quem a Almada, no contexto já de construção de obra pública no Estado Novo, trabalha muitíssimo, pública e privada, na verdade. Depois já outras, por exemplo, o Hotel Ritz não é público, não é? É privado, e a Almada também colabora, a Almada e toda a gente. Porque, de facto, e eu digo isto toda a gente porque, de facto, os artistas... Pardal Monteiro é dos arquitetos que tem mais encomendas de obra pública, e os artistas estão constantemente a ver se Pardal Monteiro escolhe, se lhes dá trabalho. O AIMSEMC, e agora vou fazer um parênteses para ver se não me perco, o AIMSEMC tem, nos diários que estão publicados pela Abismo, há passagens em que são absolutamente... são mesmo difíceis de ler, porque se percebe as dificuldades com que alguns artistas viviam, em que ele diz que já não tem dinheiro para pagar a renda, não tem dinheiro para chegar ao fim do mês, e está sistematicamente a telefonar ao Pardal Monteiro para saber se ele lhe dá trabalho. É um excelente testemunho do que era trabalhar neste contexto do Estado Novo. Portanto, já em contexto de ditadura e contexto de controlo das artes, é um Cristo progressivamente esverdeado o que a Almada escolhe representar no vitral da crucificação, recuperando de forma totalmente autorreferencial e incógnita tanto para a entidade que encomendou como para o público religioso a complexa analogia entre a cor verde identitária e a claridade implicada na lenda desacralizada de Cristo que vimos, que mencionei há pouco. Portanto, ele não é todo verde, não é? Mas conseguem ver que ele vai se tornando. O primado da visão é sempre afirmado por Almada, quer literariamente, quer pictoricamente. Os seus olhos invulgarmente grandes, são sempre a característica física mais evidenciada nos seus vários autorretratos, de que já mostrei alguns e agora mostro mais uns quantos. Aqui este tem a particularidade de ter aquela inscrição que diz: os olhos são para ver e o que os olhos veem só o desenho sabe. Este autorretrato, e vocês agora vão ver a diversidade de linguagem pictórica, enfim, de desenhador que Almada tem, porque ele aqui, por exemplo, está-se a autorretratar como um artista do Renascimento, e depois temos, por exemplo, este autorretrato feito em arame, em 1940, temos... se calhar passei duas. Não. Temos este também mais sintético, e este completamente geométrico, em que só sobram os olhos. Há vários outros, trouxe estes como exemplo. Eu também trouxe este porque, enfim, é uma obra raramente vista, pertence ao à coleção do Museu de Arte Moderna de São Paulo, e é um duplo retrato feito em Madrid, em 1927, em que a Almada se coloca como sombra, não é? Simultaneamente engloba, é maior, mas é também sombra da figura que está à frente, e eu já vou falar um bocadinho da ideia, enfim, da diferença de tonalidade de pele que ele põe também nas duas personagens. Portanto, ele, enquanto sombra, também está a representar-se a si com, enfim, realmente com a sua cor de pele, porque ele não era branco. O Almada Negreiros era um artista mestiço. E muitas vezes fala nisso, não na escrita, mas no desenho, ou na pintura. Esta representação tornou-se metáfora maior do que a mera identidade. Os olhos servem para devorar o conhecimento, são uma interface para a apreensão do mundo, para a sua apropriação e transformação em arte. Nos seus poemas e ficções, também a referência aos olhos surge muitas vezes. No K4 quadrado azul, ele escreve: os meus olhos são holofotes a policiar o infinito. No poema que eu já referi, O Menino de Olhos Gigante, é todo ele um tratado, enfim, sobre os olhos diretamente ligados à criação artística. Na conferência número 1, que é um texto publicado e que no fundo anuncia já a invenção do dia claro, um texto publicado em 1920, escreve: reparem bem nos meus olhos, não são meus, são os olhos do nosso século.
os olhos que furam por detrás de tudo. E outra vez aqui o furar, não é? Do rasgar. Os olhos desmesurados significavam a capacidade de admiração, de maravilhamento, de voracidade pela descoberta. Implicavam também uma atitude de ingenuidade involuntária, e esta é uma expressão do próprio Almada, mais tarde. Na Invenção do Dia Claro também ainda escreve: soube que tudo o que há no universo podia ser visto com os 2 olhos que estão na nossa própria cara. Foi-me fácil compreender que o universo era precisamente o resultado de haver quem tivesse olhos na cara. E desta última citação da Invenção do Dia Claro, depreende-se que para Almada há uma reciprocidade entre o mundo e o olhar que faz com que não só o conhecimento seja visual, os olhos recebem o universo, como é o ato de ver que cria o mundo. Existe o universo porque eu o vejo, existe o mundo porque eu olho para ele. O ato de conhecer é criativo, e é criativo porque é visual. A representação literária e plástica destes olhos expressa assim bem esta atitude moderna, sem espartilhos de história ou convenções, capaz de tudo absorver e capaz de tudo criar de novo. Portanto, este livro, A Invenção do Dia Claro, expressa bem isto, expressa a inutilidade da acumulação de saber e cultura ao longo de séculos, e vê o momento presente, a modernidade, como aquele que não vai ter mais saberes para acumular e vai ter de aprender a olhar de novo, a inventar de novo as palavras e o olhar, a inventar o dia claro. O livro tem vários momentos, a evocação das experiências da criança, e sobretudo nas secções chamadas confidências há uma omnipresença do pronome pessoal eu e o chamamento da mãe. Mãe, bom dia mãe, senta-te ao meu lado que eu vou contar-te a viagem que eu fiz. Dá-me a tua mão para que eu a conte bem. Dei a volta ao mundo, fiz o itinerário universal. Mãe, passa a tua mão pela minha cabeça. Quando passas a tua mão na minha cabeça é tudo tão verdade. E podem ler o resto também deste pequeno excerto. O eu em Almada, então, como já referi, é um narrador-autor que tanto se individualiza como se universaliza. E o chamar pela mãe é um mergulho na infância, um convite a esse mergulho na infância própria, dele, individual, e na infância da humanidade, numa, como ele dizia ali atrás, numa viagem universal para a claridade. As referências maternas são particularmente intensas neste texto da Invenção do Dia Claro e temos que referir um episódio biográfico para melhor as entender. Almada perdeu a mãe quando era muito pequeno, com 3 anos. Foi internado no Colégio dos Jesuítas de Campolide com o irmão pelo pai, com o qual depois cessa de ter contacto, só volta a vê-lo já adulto, encontram-se em Paris. Encontram-se por acaso, não é combinado. Mas pronto, o pai constitui outra família e vai pagando o Colégio de Campolide e eles, enfim, ou seja, o Colégio de Campolide era para famílias abastadas, mas eles eram os únicos que depois não iam a casa nas férias, portanto ficavam lá. Isso é bastante, é relatado por Almada Negreiros algumas vezes. E pela Sara Afonso depois, mais tarde. Portanto, este facto... e a mãe, enfim, peço desculpa, a mãe era mestiça, era filha de mãe angolana e pai português, e aqui temos uma fotografia que não costuma ser mostrada, costumam ser mostradas outras em que, enfim, não se nota tanto que a mãe era africana. Isto é um processo, enfim, que eu agora não posso entrar, mas houve muito este tipo de coisas ao longo, enfim, do século XX, de disfarçar, esconder, etc. Infelizmente. Portanto, além de um retrato da mãe feito a partir de fotografia, não esta, há vários autorretratos em que Almada se representa com uma cor de pele mais escura ou desenhos em pinturas em que há um jogo de tonalidades de pele diferentes, como aquela que vimos há pouco. Mas há outros trabalhos ainda mais autorreferenciais.
Uma pintura a guache de 1940, em que uma mãe consola um filho já crescido ao colo, mostra uma espécie de Madonna modernizada, em traços, enfim, pós-cubistas, bastante gráficos. A questão é que a mãe e o filho são africanos e um dos elementos gráficos, reparem ali naquele canto, ai, tenho um apontador e não estou a usá-lo, há um 7 desenhado que remete então para essa autorreferência da data de nascimento e para algo que tem a ver com a sua biografia. Outro caso, também pouco notado, antes, ou não notado, até há pouco tempo, é o do vitral também na capela mortuária da Nossa Senhora de Fátima, em que esta Nossa Senhora das Dores, segurando o Cristo morto, não é claramente branca. A conferência, e estou a aproximar-me do fim, e pronto, está tudo bem. A conferência A Invenção do Dia Claro propõe então um olhar para o mundo como se fosse a primeira vez, um regressar à infância. É, como eu disse há pouco, defender uma ingenuidade voluntária e a parte do como se fôssemos pequenos outra vez, como se fôssemos crianças, este como se é a parte voluntária. O novo é definido pela reinvenção das palavras e do olhar numa experiência do presente que se deverá assemelhar à experiência da criança perante o mundo. Esta associação da modernidade, da experiência da modernidade à infância, não é de todo inédita, é também falada por vários outros artistas e já Baudelaire referia no famoso texto O Pintor da Vida Moderna, referia que, e passo a citar, a criança vê tudo como novidade, está sempre inebriada. O gênio não é nada mais do que a infância reencontrada sem restrições. E isto vai ser defendido ao longo do século XX por variados artistas que, enfim, falam de um regresso às origens que podem ser entendidas como a infância, às vezes são entendidas como locais geográficos longínquos, às vezes o que está dentro de nós de mais, enfim, desordenado e louco. Vários artistas quiseram encontrar isso que não estava, ou achavam eles que não estaria contaminado pelo peso dos séculos de história até ao século XX. Esta ideia de ingenuidade que Almada depois vai defender toda a vida, vai acompanhá-lo toda a vida, permite alargar a possibilidade da experiência do novo a tudo, inclusivamente ao antigo. Tudo é suscetível de ser olhado como se fosse a primeira vez. Ou seja, ele leva a ideia do grau zero da vanguarda, ele, e não só ele, como referi, a um outro patamar, porque não é preciso eliminar nada do que ficou para trás. O grau zero tem que estar no olhar, não é fora. Porque o olhar cria, o olhar modifica, o olhar altera. Portanto, no fundo, o que propõe é a libertação do lastro da história, dos olhares anteriores que fixaram significados, que fecharam leituras do mundo. Para dar só um exemplo, por exemplo, a Sónia Delaunay no seu diário diz: deixei de ler aos 23 anos. Tinha que ser aluna de mim mesma, só para verem a afinidade de discursos, enfim, e de propostas. Ela não deixou nada de ler, não é? Mas pronto. Em 1936, Almada faz uma conferência, reparem, já em Estado Novo, no contexto do Estado Novo também, uma conferência que recupera esta ideia que se chama Elogio da Ingenuidade ou as Desventuras da Esperteza Saloia. Então, já em contexto de ditadura, fala do que quer dizer com ingênuo. Ingênuo, proveniente do latim ingenuus, significava, segundo ele diz, nascido livre. Segundo ele diz, e é mesmo, eu fui também ver. No direito romano, o ingênuos distinguia-se dos que nasciam escravos. Portanto, ser ingênuo é ser livre. Isto é muito importante em 1936. Numa exposição, ele faz esta conferência numa exposição que se propunha como alternativa às que então o Secretariado da Propaganda Nacional estavam a fazer com artistas modernistas. Ele faz uma exposição com outros, com António Pedro, com a Vieira da Silva, que estava cá nesse momento, enfim, com a Sara Afonso, a que chamam a Exposição dos Artistas Modernos Independentes.
Foi mais um parênteses. Então, ele diz, a ingenuidade é a própria luz de toda a nossa resistência moral, diz ele nesta conferência. Na ingenuidade está a liberdade máxima do homem para o sonho e a admiração. E é nesse estado de graça, que é uma expressão dele, é neste estado de graça que se torna possível deixar a nossa marca no mundo, alcançar a imortalidade, que era o que, de facto, normalmente os artistas de vanguarda queriam. Também em 1944, num prefácio que faz ao livro Um Homem de Barbas, de Manuel de Lima, vai buscar a etimologia de outra palavra que contribui para a clarificação desta sua atitude artística. É a palavra admiração, que vem, diz ele, do latim olhar para fora. E o ato de admiração vale sempre muito mais do que aquilo que se admira. Portanto, é a capacidade de se admirar e não aquilo que se admira que interessa. É pôr-se fora de si inteiro, diz ele, de se dar naquilo que se tem de mais individual. Ou seja, naquilo que lhe é ingénito, isto é uma palavra que ele usa, ingénito, em vez de inato. Porquê? Porque tem proximidade com a palavra ingenuidade. É naquilo que é ingénico que está a liberdade máxima do homem. Portanto, há uma operação que é dada por este olhar e que está expressa na última parte da Invenção do Dia Claro, quando Almada relata o que acontece quando se pede a uma criança que desenhe uma flor. Supõe-se que uma criança muito pequena, por aquilo que ele escreve. Pede-se a uma criança, desenha uma flor, dá-se papel e lápis, a criança vai sentar-se no outro canto da sala onde não há mais ninguém. Eu agora vou resumir por palavras minhas. Pronto. E a criança, segundo o que ele relata, não é? Tem a palavra flor na cabeça e da palavra flor andar às voltas na cabeça da criança vão sair riscos que vão ser a flor. E poder-se-á dizer, não é parecido, não é uma flor, são só riscos. Mas ele diz, mas é uma flor. Tem que ser a flor. Portanto, há um processo de invenção de imaginação que leva ao desenho dos traços suscitados pela palavra. E se a palavra suscitou, então o desenho, quer queiramos, quer não, é-lhe fiel. Faz lembrar um pouco aquela inscrição que vimos num daqueles autorretratos: os olhos são para ver e o que os olhos veem, só o desenho sabe. Só o desenho consegue transmitir o que os olhos veem. E o que os olhos veem pode não corresponder então à imagem que temos das coisas. Cria novas imagens. Está também expressa numa das várias epígrafes do livro da Invenção do Dia Claro, esta de Hermes Trismegisto, em que ele diz: o pequeno é como o grande, o que está em cima é análogo ao que está em baixo, o interior é como o exterior das coisas, tudo está em tudo. Ou seja, este olhar claro, este olhar da ingenuidade voluntária, faz um nivelamento do que é olhado, como se fosse daquilo que é olhado como se fosse a primeira vez. Tudo passa a ter um estatuto igual, tudo é igualmente matéria para criar. O pequeno é como o grande, o que está em cima é o que está em baixo. Tudo é matéria criativa. E termino citando uma carta inédita que Almada Negreiros escreve de Paris em 1919 para o seu amigo Fernando Amado. Leia pouco e veja muito. Não pergunte muito aos antigos porque eles sabem pouco. Pergunte antes aos que não sabem nada, que eles ajudá-lo-ão a saber muito. Aqui em Paris, os homens que dispõem da verdadeira vontade humana europeia pós-cristã, aqueles que trabalham a vontade do mundo, são tão calmos que dir-se-ia serem indiferentes do resto. Eles falam apenas para os que nasceram, os compreenderem, e ao mesmo tempo o mundo segue, sem se aperceber, levado por eles. Trabalhe sempre, não importa o quê, o trabalho é o maior amigo da ideia. Enfim, talvez muitos de vós não conheçam, mas é interessante pensar que estas frases, quase todas, não sei se foram todas, mas várias destas frases foram usadas em 1969 numa performance experimental do Ernesto Sousa, que foi alguém que se aproximou do Almada, chamada Nós não estamos a algures, que é aquela frase que eu também citei,
Não pensemos sem alicerces, nós não estamos algures, também da invenção do dia claro. Ele chamou a esse evento, a esse... não era bem performance, era um happening multimédia, com música do Jorge Peixinho e com estas frases todas projetadas, chamou Nós Não Estamos Algures. Então tínhamos gosto mais dos bois de barro do que dos bois verdadeiros, a rosa encarnada cheira a branco, quando vejo o cor-de-rosa parece que referem a mim. Eram frases que ele projetava e que as pessoas liam em voz alta. E aí esteve o Almada, enfim, ele morreria no ano seguinte, ainda assistiu a esse trabalho absolutamente experimental e de outro tipo de intervenção artística, uma intervenção associada à neo-vanguarda, que também quis reinventar, no fundo. Na verdade, esta história de querer reinventar as coisas de novo é muito antiga, não é? E também para reinventar a expressão artística, para reinventar a forma de intervenção artística também no espaço público, que não passasse pela produção de objetos, não passasse pela produção de quadros para pendurar na parede ou de livros, portanto, criando objetos que eram efêmeros, mas que, enfim, ganhavam outro significado também por serem efêmeros e eram também coletivos. São as palavras do Almada e são as palavras da invenção do dia claro que são convocadas para esse trabalho. Obrigada, eu.